Hoje eu vou ministrar uma palavra, mas na verdade, dentro dessa palavra, Deus me deu duas palavras, então eu vou dividir ela, uma parte hoje e uma parte na minha próxima vez aí, se assim Deus permitir. Amém? Bom, eu quero ler primeiro uma história, eu vou ler ela de uma parte inteira, depois nós começamos aí a desenhar e desenrolar a história. Na Bíblia está em Jonas 1 inteiro, é o chamado e a fuga e a punição de Jonas. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pôs a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou o mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um a seu Deus. Levantaram e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para aliviar o seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e tentou-se, deitando, dormir um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dorminhoco? Levanta-te e clama a teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E dizendo a cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vem? Qual é a sua terra? E de que povo tu és? E ele lhe disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Então esses homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugiu da presença do Senhor, porque ele lhes tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: levanta-me e lança-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então declararam ao Senhor e disseram a Senhor: nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma desse homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizestes como te aproveu. E levantaram a Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse Jonas, e estivesse Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Essa história depois ela continua, e é a segunda parte da ministração, senão a gente não consegue com o tempo ministrar. Então hoje eu quero dar o tema dessa mensagem: Deus não desiste de você. E você? Deus não desiste de você e você. Nós temos praticamente todos os cultos, todas as reuniões,
as células, né, os trabalhos da igreja, ele tem, desde a volta do Revisão, um foco totalmente voltado à questão de uma palavra que foi trazida de Ribeirão Preto por um direcionamento, e de algo que vai acontecer, na verdade tem acontecido, que vai gerar um resultado para a nossa igreja, para a nação, para aqueles que receberam essa palavra, daqui a um ano. E aí já se fala que passou um ano, passou um mês, nós não temos mais um ano, e nós estamos vivendo um procedimento, um processo desse um ano. E eu quero dizer sobre essa história, porque nós percebemos que quanto mais se avança essa palavra, quanto mais nós nos aproximamos do fim, para gerar um resultado, para gerar uma conclusão de algo que Deus direcionou, de algo que Deus entregou, algumas mexidas nessa terra têm feito com que a gente passasse a desentender de algumas coisas. Parece que aquela palavra, quando eu estava em Ribeirão Preto, palavra sobre palavra, a nossa maior ansiedade era a divisão de sentimentos, de estar ali recebendo as palavras e não querer sair dali, e ao mesmo tempo querer sair dali o quanto antes para poder colocar em prática, para poder viver aquilo que a gente cria que Deus tinha entregado. Então eu estava ali, eu recebia as palavras, e aí cada palavra que vinha, a gente falava, nossa, podia parar aqui. E aí vinham outras palavras, e elas iam se encaixando como um projeto, uma conclusão do que Deus espera. Mas eu pensava sobre o meu casamento, e eu falava assim, nossa, essa palavra eu já consigo pôr isso no meu casamento, e daqui a um ano, eu acho que a gente consegue viver dar fruto de novas experiências. Eu pensava como pai, e qualquer palavra, e todas as palavras, inclusive, eu comprei as ministrações, e eu praticamente assisti, eu acho que começou, fui eu? Microfonia? Eu praticamente assisti pelo menos 5 vezes cada ministração, e todas as vezes que eu assisto, isso tem me edificado, tem me fortalecido, e tem me dado a possibilidade de perguntar menos as coisas para Deus, e acreditar mais. E aí a gente percebe que nessa ansiedade, quando nós voltamos, nós encaramos uma realidade. Quando nós temos as possibilidades de realização, né, o jovem faz a faculdade é um encantamento de possibilidade de ação e movimento de um trabalho. Então, na faculdade, as experiências, principalmente quando você vai para a aula prática, quando você começa a manusear algo que você fala, gente, daqui a pouco eu estou operando alguém, eu estou fazendo grandes projetos, né, uma questão de arquitetura, de construção, tudo ali na parte da teoria é muito chata, mas o finalzinho é aquelas práticas, e aí você já começa a se enxergar na profissão. E em Ribeirão Preto, eu praticamente estava vivendo essa experiência, mas quando nós chegamos a encarar a palavra em uma prática, as coisas já não são mais tão encantadoras, porque dentro de um desenho de que nós vamos dar frutos daqui a um ano, nós concluímos na nossa mente o resultado, e nós como seres humanos deixamos de nos prepararmos muitas vezes para o processo. E é por isso que muitas vezes a gente percebe algumas mudanças dentro de casa, que fala, poxa, mas parece que eu fui buscar isso, eu não sei se você já teve essa experiência, de que depois que você implantou algo que você recebeu de Deus, em vez das coisas parecerem ter melhorado, piorou, parecerem ter evoluído, regrediu, parecer ter sido algo que Deus te deu, e as circunstâncias da vida faz com que o nosso coração entre em conflito com a nossa alma, com a nossa mente, e aí a gente já não consegue entender se de fato o que nós precisamos viver é Deus ou é as emoções. E eu quero falar para vocês, porque se nós não trabalharmos isso, a gente vai ter, além de não resultado, nós vamos gerar alguns prejuízos dentro de nós. Sobre a história de Jonas, eu coloquei sobre 3 prejuízos, né? Eu quero falar sobre 3 prejuízos da desistência, que eu quero trazer uma palavra de encorajamento para a gente. Se você está vivendo o desencantamento daquilo que foi direcionado, aquilo que foi falado,
se existe agora um bloqueio, um cansaço, ou você já não vê mais a palavra de que algo vai ser diferente e bom daqui a um ano, porque as dores da pasada é muito difícil, né? A gente entender algumas coisas é muito difícil, e quando as coisas começam a nos acertar de fato, é a hora que nós vamos nos olhar e conseguir alinhar o equilíbrio daquilo que nós estamos vivendo. E a gente percebe que muitas vezes a gente vai passando por esses momentos, e dentro do nosso coração a gente começa já a enxergar dúvida, a gente já começa a levantar murmurações, a gente já começa a achar que não vai ser como a gente criou como expectativa, e a gente percebe que Deus, Ele sempre vai nos surpreender, amém? Tudo que nós montamos, a gente está aí com essa, eu não digo nem missão, eu acho que é oportunidade. Tudo que a gente faz na igreja, que a gente enxerga como oportunidade, ela deixa de ser peso. Então a gente está com 2 missões aí, e uma delas eu não vou contar, que é limpar a banheira. Nós estamos aí com a missão ou oportunidade, né, que vai ter a reunião no final, de sermos o responsável pela organização e decoração. Isso é uma oportunidade, e nós vamos fazer com excelência, e mesmo que exista aí os desgastes da idade de 40 anos, que a gente fica chato, eu creio que Deus vai nos surpreender, e então a gente tem que estar com o coração muito tranquilo sobre isso. Mas a gente, muitas vezes, na nossa ansiedade, nós esquecemos de medir o volume da capacidade, e nós começamos a medir o volume do trabalho. E dentro dessa palavra, uma das primeiras coisas que eu percebo, que quando Jonas ele tem a oportunidade de viver algo que Deus está entregando para ele, como uma missão de ir a uma cidade, levar uma palavra, e ele toma a escolha, a decisão de fugir, ele toma a escolha de desviar a rota. Nós percebemos que dentro desse um ano, a nossa igreja vai viver as possibilidades da fuga. Dentro desse um ano, jovem, você vai viver a possibilidade da fuga, porque quando a terra está sendo mexida, e quando algo começa a te incomodar, se você não enxergar o fim como algo de Deus, você vai achar todas as possibilidades de fuga, e uma delas é a falta nos cultos, uma delas é estar no culto, mas o coração não está no culto, uma delas é a não vontade mais de trabalhar com célula, de fazer a casa de paz que está sendo projetada, de a cada dia você ser melhor em todas as coisas que você faz dentro da igreja. Porque muitas vezes nós enxergamos fuga como um desaparecimento físico. Gente, muitas vezes eu vivi uma fuga dentro da igreja. Eu estava presente, mas eu não era presente. Eu estava dentro da igreja, mas o meu coração, as minhas vontades, os meus desejos, estavam em qualquer outro lugar, menos na igreja. Então eu convido você a avaliar a sua vida, para que você permaneça e conclua esse um ano, que você despreze todas as possibilidades de fuga. Nessa direção que nós recebemos, é uma direção muito direta, mas em momento nenhum do revisão, ainda mais eu que assisti e reassisti várias vezes a palavra, não foi dito por nenhum dos pastores que seria fácil, mas também não foi dito por nenhum pastor que seria impossível. Então eu acredito que uma das dificuldades que nós carregamos é quando nós enxergamos na nossa frente a oportunidade da fuga. E lá nessa história, no versículo 3, porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou. Tira de nós custo, até para você fugir daquilo que Deus tem para você, isso vai te custar. Pagou a sua passagem,
e desceu para dentro dele para ir para Tarsis, para longe da presença de Deus. Eu quero ser direto com vocês, porque essa palavra foi direto para mim. Avalie se o seu coração já não está mais tão próximo da presença de Deus. Se você quer medir, a ideia do culto hoje era bem diferente, era eu e o Ninão aqui em cima, sentados, respondendo algumas perguntas eu até tenho algumas perguntas que as pessoas estão perguntando para mim no Instagram, sobre algumas coisas desse processo e período de um ano, talvez a gente até faça, ou a gente pode tentar tirar um tempo no próprio acampamento, para conversar um pouco sobre isso, né? Mas aí Deus me levou para essa ministração e eu não consegui fazer. Mas se existe uma pergunta que a gente pode fazer, é de como eu tenho a convicção de que eu estou vivendo um processo, ou talvez eu esteja muito perto do sentimento de fuga, é avaliar o quanto você está perto da presença de Deus. Nós estamos aí há menos de uma semana de um acampamento. Medir as expectativas, né? Todos os acampamentos, eles são infinitamente surpreendentes. Mas quanto que você já está construindo esse sentimento, esse desejo, porque muitas vezes a gente está lá, a gente chega numa correria que a gente nem, a hora que você se dá como uma visão de entendimento de onde você está, já se passaram quarta noite, já se passou quinto o dia inteiro, passou sexta, e aí você recebe uma palavra e fala, poxa, como que eu perdi as oportunidades de outras ministrações? Então convido você a estar inteiro nesse acampamento e já se programar para chegar, mesmo que na quarta-feira, não sei se existe a palavra na quarta, normalmente não, mas que você já prepare o ambiente do seu coração, porque isso é individual. Amém? Todos estão entendendo? O segundo ponto que eu acredito que nós vamos perceber nesse um ano, é que se nós não tomarmos cuidado com aquilo que nós pegamos para a gente, para viver como experiência em Deus, pegamos para a gente para viver como algo que a gente quer dar resultado, nós vamos dar prejuízo e ferir pessoas. Quando nós desistimos das coisas de Deus, duas coisas são fatais e são concretas: nós damos prejuízo e nós ferimos pessoas. Isso está na história de Jonas, quando aqueles homens precisam, no 1:5, então temeram os marinheiros e clamaram cada um aos seus deuses, e lançaram ao mar as cargas. As coisas que não tinham nada a ver com Jonas. O nosso posicionamento de desistência vai fazer pessoas próximas de nós ter prejuízo. O prejuízo do investimento, não digo do financeiro, mas o prejuízo de pessoas que acreditam na gente. Por isso que o tema do nosso culto hoje é que Deus não desiste de você e você. Porque normalmente quando nós tomamos essa decisão e nós deixamos as coisas ficarem de qualquer jeito, nós vamos desanimar e nós vamos desistir, isso vai gerar prejuízo. Se você desistir, você que é casado, desistir desse um ano, buscar em todo momento, agora, para que exista fruto diferente daqui a um ano, você vai dar prejuízo para o seu cônjuge. Prejuízo emocional, prejuízo em todos os aspectos. E nós precisamos entender que nós, com o prejuízo, nós ferimos pessoas. Não dá para eu vir aqui um dia ser uma pessoa totalmente motivada e falar, gente, eu estou com vocês, eu vou fazer. E amanhã falar assim, olha gente, não é mais desse jeito, eu estou pensando bem aqui, mas eu acho que se não for para ser assim, não vai ser assim, então, não, segue aí você. Não tem problema nós termos cansaço, não tem problema nós temos sentimentos de medo, não tem problema nós temos sentimentos de desistência, o problema é nós aceitarmos isso como uma realidade e verdade na vida. O sentimento de medo não é curado sozinho, o sentimento de medo é curado através de uma busca de ajuda. Se você está com medo, busque ajuda. Se você está com medo de não concluir esse um ano,
Se você desenhou tantos sonhos, nós não conseguimos, infelizmente, um tempo atrás não tinha nem tido Ribeirão Preto. Nós fizemos uma palavra aqui sobre fazermos uns papéis e colarmos num painel, para a gente descrever, escrever o que a gente espera daqui a um ano, do que a gente espera pessoalmente e também para os jovens. Mas você pode fazer isso dentro da tua casa. Se você ainda não fez, eu convido você, tudo que a gente registra, isso fortalece muito mais a busca. A intensidade daquilo que nós registramos, deixamos escrito, isso nos ajuda bastante. Então, assim, nós muitas vezes, se nós não tomarmos cuidado, mais do que avançarmos, nós vamos regredir, porque eu acredito que essa palavra que nós trouxemos no nosso coração para viver daqui a um ano, ela pode ser atingida de dois polos. A pessoa ela pode regredir ou ela pode avançar. Ela jamais vai continuar estando no mesmo lugar. Porque se a igreja ela tiver em uma frequência de movimento, se o culto dos jovens viver uma frequência de movimento, tudo viver uma frequência de movimento, alguma coisa vai fazer com que jamais a sua história seja a mesma daquilo que começou no dia que os pastores da nossa igreja trouxeram essa palavra. Então eu convido você primeiro ver se você não está muito próximo das fugas, do sentimento de desistência, porque de fato eu, Tiago, muito apaixonado e ansioso por um ano, passou um mês, eu estou desesperado, para algumas coisas, que eu falo, poxa, não sabia que era assim, não sabia que ia doer tanto, não sabia que ia ser tão difícil, e aí se a gente não tratar esse sentimento, que eu quero convidar vocês, é a gente tratar esse sentimento, porque eu não quero saber que as pessoas desistiram. Você tem liberdade de procurar ajuda, seja nossa, seja dos seus pastores, do seu líder, mas se você está com um coração que antes era de uma motivação muito grande, de conclusão, de grandes experiências com Deus, e hoje você busca fuga, se hoje você já está envolvido com essa fuga, fala com a gente, fala com alguém, nós queremos te ajudar nisso. Se você hoje enxerga que você está próximo disso, busque ajuda e volte atrás, e não aceite isso dentro do teu coração. Se você já passou dessa instância, você já está vivendo, dando prejuízo e ferindo pessoas, que nós ferimos pessoas com palavras. Sabe como que a gente consegue paralisar o outro? Quando a gente já parou. Ninguém consegue parar ninguém em movimento, ninguém. Eu só consigo afetar o Fernando, se eu tiver com a possibilidade de encontrar ele parado. O Fernando em movimento, ou eu alcanço ele, ou ele me alcança. A vida em movimento, os discípulos, discipulado, tudo. A igreja em movimento. Então eu convido você a avaliar se você já não está nesse nível de estar dando prejuízo e ferindo pessoas. E o terceiro ponto é que nós somos marcados por vergonha e humilhação. Essas são as três coisas que acontecem quando nós desistimos. Apesar de Deus ter mandado para Jonas, está em 17, quando lançaram, e preparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e estivesse Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Eu falo sobre marcar, sobre vergonha, porque eu entendo que apesar das coisas, do fim dessa história, ter sido até que uma história que foi concluída, Jonas foi, fez o que tinha que fazer, no meio do caminho lá, ficou bravo porque Deus voltou atrás em uma direção que ele tinha dado, então Jonas queria de fato que tivesse acabado com tudo, mas inclusive é a segunda ministração, mas até hoje, gente, essa história passou há muitos anos atrás, e o que eu falo sobre a questão da vergonha e da humilhação, é que quando a gente fala, olha, eu vou falar, seja desde as crianças, ou para vocês, quando eu falar aqui, gente, eu vou falar sobre a história de Jonas. Não existe ninguém que saiba da história de Jonas, que a primeira coisa que ele vá assimilar é dele ter sido engolido por um peixe.
Ninguém fala a história de Jonas, que foi um cara que, apesar de ter se arrependido, de ter mudado a sua rota, não aceitado o desafio de Deus, depois foi tratado, Deus teve uma grande experiência, e foi lá e fez o que tinha que fazer, e mudou uma história de uma cidade. Não, o que marcou a história de Jonas, o que nós começamos, apesar de depois descrever qualquer pregação descrita da história de Jonas, quando você fala, eu vou falar sobre Jonas, o assunto é Jonas, a primeira coisa que vem vinculado a essa pessoa é a vergonha de ter sido engolido e passado toda aquela coisa suja de viver dentro da barriga de um peixe por 3 dias. Apesar das coisas darem certo e a gente voltar atrás, nós não precisamos ser marcados por vergonhas, por humilhações. Se a gente enxergar a possibilidade desse um ano como um desafio, gente, está difícil, mas estamos juntos. É possível nós chegarmos daqui um ano com frutos, se não andarmos sozinhos, se aceitarmos a palavra de Deus e entender que uma coisa é quando foi uma direção individual, outra coisa, isso é para a igreja, isso é para a nossa nação. Quem teve esses tempos atrás, no evento que teve na Arautos da Paz, Isaías Salazar, né? Qual que é o nome dele? Israel Salazar, ele que falou sobre o negócio que falou em Ribeirão Preto, não foi? Ele mesmo levou, ou seja, um cara que estava lá, ministrou no culto, recebeu dessa palavra, está tocando nas nações, está tocando, e lá na praça, ele exatamente descreveu essa história de que a terra está sendo mexida, e que algo vai acontecer, e que algo já está acontecendo, e daqui um ano, Campinas já não vai ser a mesma coisa. Ou seja, então isso não é só para mim, isso não é só mais para a nossa igreja, isso não é só mais para Ribeirão Preto, ali só foi uma oportunidade que nós tivemos. A questão é, por que está desistindo? Por que ainda existe pessoas que estão desistindo, estavam tão para frente, olha, eu vou fazer assim, vai ser assim, agora nós mudamos e tal, e as possibilidades, e as circunstâncias, tem feito as pessoas já acharem que daqui um ano já não é mais a mesma coisa. Talvez não seja isso que Deus falou, talvez não seja desse jeito que Deus vai fazer. Querido, Deus não muda. Deus não muda sobre as oportunidades e possibilidades boas na nossa vida. Deus não desiste de você e você. Eu quero convidar você nessa noite a, de fato, olhar para o teu coração, para a tua história, para a tua vida de família, de igreja. A igreja precisa de pessoas nesse um ano que não sejam desistentes. O culto de jovens precisam de jovens esse ano que não sejam desistentes. Não quer dizer que ele não precisou antes disso, não quer dizer que ele não vai precisar depois disso. Quer dizer que essa palavra, através disso, vai trazer para a gente novas experiências de desafios daqui a um ano. E nós percebemos que algumas coisas, alguns barulhos, alguns murmúrios, alguns achismos dentro da igreja, você ouve algo que você acha que vai ser, você ouve algo que acha que vai acontecer com fulano e com ciclano, isso já é uma ferramenta de paralisação e fuga sua. Em vez de você falar, não, se isso está acontecendo, eu vou atrás, para saber o quanto eu posso ajudar. Nós não precisamos viver as possibilidades da fuga, mas a fuga, ela não vai ser inevitável. A fuga, ela está tão apresentada para nós, quanto a possibilidade de conclusão daqui a um ano. Nós não precisamos ferir pessoas e perder coisas, dar prejuízo para as pessoas e para nós mesmos. Porque eu fico imaginando ali as pessoas achando, até entender o que está acontecendo, começou a jogar coisas pessoais delas no mar, achando que era peso, para tirar o peso do navio, enquanto não é. E aí o seu líder está achando que o problema é ele, aí ele quer tirar o peso, e ele vai afrouxar, ele vai, desculpa a palavra, né, afrouxar, não sei se pode falar isso, ele vai aliviar para você. E aí a nossa igreja, para a gente conseguir chegar num processo daqui a um ano, tem que tomar cuidado com o que fala, porque se chegar para você e falar assim, olha, você está muito com milindre, você está muito mimimi, e desse jeito, eu infelizmente, mesmo sendo seu líder, mesmo sendo seu pastor, mesmo sendo da sua família, eu preciso te avisar, você não vai chegar até o fim. E se nós não tivermos a oportunidade de falar isso, e pior, se nós não dermos a oportunidade de ouvir isso é uma das maiores oportunidades de encarar uma fuga.
se nós não dermos a oportunidade dos nossos líderes nos direcionarmos, indiferente do que a gente acha ser, indiferente do que a gente acha de dar certo ou não, a gente viver, nós vamos ser os responsáveis pelo prejuízo e pela ferida de pessoas. E também nós vamos viver o processo de humilhação e vergonha. Daqui um ano, como você quer ser visto? Jonas, ele podia ter feito a história dele totalmente diferente. O resultado foi bom, né? Apesar de tudo. Mas ele passou por coisas que ele não precisava. Eu quero convidar você, jovem, a enxergar a nossa história daqui um ano como algo que Deus falou, e que a gente vá direto aonde Deus mandou a gente ir, que a gente faça direto o que Deus mandou a gente fazer, que a gente viva direto o que Deus disse que é para que nós vivamos, para que a gente não viva todas as experiências negativas que sejam marcadas mais do que o resultado que nós vamos dar daqui a um ano. Nós somos jovens frutíferos e nós vamos sim ter bons resultados daqui a um ano. Mas que não precise ser depois de uma fuga, que não precise ser depois de um prejuízo, depois de ferir pessoas, e que também não precise ser em meio a humilhações e vergonha. Convido você a se colocar de pé nesse momento. Nós vamos orar. Quero que você junte aí pelo menos com uma, duas pessoas. Você vai ministrar sobre a vida dela. A primeira coisa que eu quero que você ministre na vida dela é que todo sentimento de fuga caia por terra. Que todo sentimento de desistência, se essa pessoa tiver liberdade de falar para você, olha, eu já estou desacreditado, ou eu estou muito próximo disso. Se você quiser falar, você pode falar. Se você não quiser, amém também. Todos nós passamos todos os dias pela oportunidade de seguirmos ou pararmos, em tudo. Então não existe alguém que fale, eu nunca tive esse sentimento. Isso é uma mentira. Mas que você ministre no coração, na vida dessas pessoas nesse momento, para que caia por terra todo o sentimento de fuga. Que Deus derrame sobre a vida dela nesse momento um bálsamo de encorajamento, de força, de crer que Deus é o Deus que começa, mas Deus é o Deus que termina. A segunda coisa que você vai orar é que se essa pessoa já está vivendo um sentimento de culpa, porque ela já atingiu um nível de está dando prejuízo, ela já enxerga uma pessoa que é peso, ela enxerga que tudo que ela faz já é peso dentro da tua casa, dentro do ministério, para os seus líderes. Ela já acha que tudo que ela faz, ela já gera prejuízo e já tem ferido pessoas. Que Deus ministre no coração dessa pessoa e que ela se sinta perdoada, porque só o perdão traz uma transformação de cura para um avanço, e que cai por terra o sentimento de culpa nesse momento. E a terceira coisa é se ela está com o coração já com o sentimento de humilhação, porque ela fala e as pessoas já não levam a sério. Ela tenta as coisas e tudo que ela tenta para no meio do caminho. Reflexo disso é quando você começa uma mudança dentro de casa e para, você começa um curso e para, você não para em trabalho nenhum, você está num trabalho, você arruma um emprego, você está encantado, você começa a trabalhar, o emprego já não serve mais. Você está no seu discipulado, então até você ter aquele discipulador era bacana, você teve um discipulador, ele não é igual ao outro discipulador, então ele já acha, você se enxerga
humilhado, porque não é a forma que você quer ser tratado, você já não aceita a palavra de confronto, você já não aceita uma palavra que fala, olha, você precisa mudar, você precisa melhorar, você precisa acreditar. Até as palavras de motivação hoje têm te ferido. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos na Tua presença, nós nos reunimos nessa noite, Senhor Jesus, para que nós possamos viver o sobrenatural do Senhor Jesus, ó Pai. E se existe nesse momento, ó Pai, dentro dos nossos corações o sentimento de fuga, se existe no nosso coração o sentimento, ó Pai, de desistência, se nós estamos nesse momento, ó Pai, já vivendo um coração, ó Pai, desacreditado, que nós, ó Pai, possamos nessa noite entender que o Senhor é o Deus que desfaz bilhetes comprados de um percurso que não é do Senhor. O Senhor é o Deus que traz nós, ó Pai, a rota, o Senhor nos alinha, o Senhor nos coloca de novo no trecho, e nós pedimos nessa noite, ó Pai, nos perdoa pelas tentativas de abandono, pelas tentativas de não concluir aquilo que o Senhor crê que nós podemos e vivemos nessa terra, nessa igreja, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nos cura, nos capacita a fortalecer, a dizer não para os bilhetes que nos levam ao contrário daquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Pedimos também, ó Pai, sobre a nossa vida, sobre aquilo que, Pai, que nós já enxergamos como prejuízo, como ferida a outras pessoas. Pai, se no nosso coração, ó Pai, se nas nossas atitudes, nós temos ferido líderes, temos ferido pastores, temos ferido os nossos pais, os nossos irmãos, a nossa igreja, nós pedimos nessa noite, ó Pai, nos perdoe. Nós pedimos, ó Pai, derrama no nosso coração a liberdade de ser aceito, ó Pai, livre do perdão, para que nós possamos recomeçar uma história e chegarmos a Nínive, ó Pai, como o Senhor nos direciona. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós pedimos também, se nós nos sentimos ainda humilhados, se tudo que nós falamos uma hora tem peso, outra hora é zombaria, é zombação, nós pedimos, ó Pai, nos fortalece, nos dê amadurecimento, maturidade emocional. Nós queremos, ó Pai, ser maduros para entender que nós não estamos aqui para ser expostos, nós estamos aqui para colocar o Senhor no centro, nós estamos aqui para dizer que o Senhor é o centro, que o nosso coração seja blindado, ó Pai, de achismos, que nós paremos, ó Pai, de confrontarmos e confrontar os outros, que nós possamos parar, ó Pai, de, na nossa fraqueza, tirar a força do nosso irmão, que nós possamos, ó Senhor Jesus, usar daquilo que nós temos, para festejar com aquilo que os nossos irmãos têm conquistado, para nos alegrarmos com o crescimento, com o avanço, e temos essas pessoas como referência, e não pessoas como alvo de possibilidade de nos tirar do alvo. Pai, que as pessoas que têm crescido sejam pessoas, ó Deus, que eu me espelhe, e não que eu seja crítico, ó Pai, para que eles possam entender que o Senhor tem projetos individuais para a nossa igreja, que nós possamos nos olhar, ó Pai, porque nós não somos humilhados. O Senhor manda peixe muitas vezes para mostrar, eu estou contigo, eu não desisto de você e você. Deus, nessa noite que nós possamos sair daqui encorajados, ó Pai, primeiramente pela palavra de que o Senhor não desiste de nós, e também pela palavra de que nós não nos desistimos de nós mesmos, porque nós só podemos, ó Pai, ajudar e sermos alguma coisa para o outro, se nós formos alguém para nós, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos na Tua presença, nós nos alinhamos e realinhamos nessa noite, e dizemos, nós vamos dar frutos daqui a um ano, nós vamos dar fruto daqui a um ano, nós não vamos parar, nós não vamos desistir. Foi um mês, mas nós temos 11 meses, 11 meses onde nós vamos continuar, 11 meses onde nós vamos nos apoiar, nós vamos nos fortalecer, nós vamos nos ajudar. É 11 meses onde nós vamos ver cura acontecer, 11 meses que nós vamos ver crescimentos profissionais, 11 meses que nós vamos ver a nossa igreja, mesmo com a dor do movimento da terra, viver aquilo que o Senhor tem para nós. Nós colocamos a nossa liderança nas Suas mãos, nós colocamos o presbitério, os nossos pastores, as suas famílias nas Suas mãos, ó Pai, porque nós sabemos, ó Deus,
que a humilhação, a fuga também pode perseguir a eles. Nós sabemos que a possibilidade de fuga é para todos, nós sabemos que a desistência é para todos, mas nós pedimos aos nossos líderes força, fortalecimento, aliança, presença do Senhor, derramamento do Teu Espírito, ó Pai. Nós quebramos toda maldição, toda brecha de Satanás, todo atalho. Satanás, você não vence uma palavra de Deus, você não vence um projeto de Deus, você não vence as dores do parto, porque nós sabemos que nós somos uma igreja que vamos gerar, vai nascer, é um processo, mas nós não vamos parar. Cristo Salve é do Senhor, a nossa igreja é do Senhor, as nossas famílias é do Senhor, Deus. Em nome do Senhor Jesus, receba o nosso coração nessa noite, para que nós possamos, ó Pai, sairmos daqui pessoas encorajadas, pessoas que creem, pessoas que vão até o fim, em nome do Senhor Jesus.